É raro, mas acontece. E aqui no All Prime está acontecendo pela segunda vez. Estou me referindo a reportagens que acabam provocando ou ajudando a provocar mudanças nas normas, nos procedimentos e até em políticas públicas. Aconteceu já com uma reportagem da Adriana Ferraz sobre imóveis de interesse social vendidos aqui em São Paulo por preços nada sociais, que gerou uma mudança na maneira como a Prefeitura de São Paulo trata esses lançamentos. E agora aconteceu de novo, dessa vez com a repórter do UOL, Amanda Rossi. A Amanda esteve aqui há algum tempo atrás contando pra gente sobre uma das modalidades de golpe das quais são vítimas os idosos, em geral golpes aplicados pelo telefone, que era parecido com o golpe do INSS, que já tinha ficado muito famoso, né? Provocado uma investigação da Controladoria Geral da União, depois a Polícia Federal e depois uma CPI no Congresso. Esse golpe que a Amanda contou, praticamente que ela descobriu e revelou aqui para o grande público, era o golpe do débito indevido, ou seja, os bancos aplicavam débitos mensais de valores nada desprezíveis nas contas, principalmente de idosos, a pedido de financeiras, clubes de vantagens, seguradoras. Pois não é que, depois da publicação da reportagem da Amanda e depois da veiculação da conversa nossa aqui no podcast, o Banco Central mudou a sua resolução que permitia essa, digamos assim, janela de oportunidade para que os golpistas solicitassem aos bancos esse pagamento indevido. E essa é a história que a Amanda vai contar pra gente, explicar relembrar como é que funcionava o golpe, como funciona, porque ele ainda está em prática, como funcionava a legislação, como a norma, o que mudou nessa norma, como isso vai impactar, mas não para por aí. A Amanda descobriu também o lobista, ou um dos lobistas, que atuou fortemente em Brasília, no Banco Central, junto a bancos comerciais, para que essa janela de oportunidade não fosse fechada. E esse lobista é um deputado famoso, muito famoso. Bem-vinda de volta ao All Prime, Amanda Rossi. Obrigada, Toledo. É muito bom estar aqui agora com notícias positivas para os aposentados do país. Muito bem. Não só para os aposentados, não precisa nem ser aposentado, pode ser idoso, assim. Eu mesmo, Amanda, não sou idoso ainda, mas estou chegando lá e diariamente eu recebo 2, 3 telefonemas de gente querendo me enganar. É uma rima, mas não é uma solução. Ou seja, é um negócio que ocorre numa escala de milhão, né? Basta você estar em uma determinada faixa etária para ser alvo dessa turma. Eu sou José Roberto Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Amanda, rememora pra gente como é que funciona o golpe do débito automático não autorizado. Bom, Toledo, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, como você falou, né, investigaram a fraude do INSS, que são descontos que eram feitos pelo próprio INSS na folha de pagamento. Então, antes dele depositar a aposentadoria e a pensão no banco, ele já comia ali um pedacinho que ele repassava para associações, para sindicatos, para entidades. Pois bem, depois que o INSS deposita a aposentadoria ou a pensão no banco, alguns aposentados do INSS começavam a receber cobranças em débito automático. Às vezes, mais de uma. Então, tem muitos casos que uma mesma pessoa é vítima de vários débitos automáticos indevidos. Então, valores ali que variam de 30 até 100, um pouco mais de R$100, todos os meses debitados em débito automático com alguma sigla referente a quem que estava fazendo aquele débito, né? Então, geralmente isso está relacionado a empresas que comercializam seguros ou clubes de benefício. Só para esclarecer, então, uma coisa é a fraude do INSS e outra coisa é a fraude do débito automático.
podem até ser cometidos pelo mesmo grupo fraudador, mas uma coisa, um golpe em tese não tem nada a ver com o outro, e a vítima até pode ser vítima dos dois golpes, certo? Pode ser vítima dos dois. E a gente identificou que às vezes a aposentadoria cai até 1/4, cai 25% com esses descontos que ela recebe em débito automático e do INSS. Então é algo muito importante porque é complementar a essa fraude que a gente já está falando tanto, né? Já gerou até CPI. Então vamos lá. Essa fraude que você descobriu e revelou é cometida por empresas que vendem seguro de vida, clubes de vantagens, que até hoje eu não descobri quais são as vantagens que eles oferecem, mas enfim. E outros tipos de financeiras, certo? Certo. E aí o que a gente descobriu, depois até da nossa conversa aqui no podcast, a gente continuou apurando essa história e a gente se focou muito em entender as engrenagens desse mecanismo. Como que era possível, então, que os bancos estivessem realizando esses milhões de débitos automáticos nas contas dos aposentados do INSS, né? Só para esclarecer, o banco ligava ou entrava em contato com o seu correntista para perguntar, falar, olha, vem cá, tem um clube de vantagens, uma seguradora aqui querendo fazer um débito automático na sua conta, posso fazer? Não, o banco nunca pedia autorização dos seus correntistas para fazer essas cobranças. As cobranças simplesmente aconteciam. Por quê? E é por isso que as pessoas ficavam indignadas. Como assim, né? Eu tô recebendo essas cobranças e eu nunca autorizei. Como que o banco tá fazendo um débito na minha conta que eu não autorizei? E foi exatamente isso que a gente tentou entender a engrenagem, que a gente mergulhou para entender essa engrenagem. Como que era possível que os bancos estivessem fazendo essas cobranças sem pedir autorização do cliente? Como que era possível que os bancos estivessem fazendo essa cobrança? E aí, o que a gente descobriu, Toledo? Desde 2009… os bancos eles eram obrigados a pedir autorização do cliente para fazer qualquer débito automático em conta. Obrigados por quem? Eles eram obrigados pelo Banco Central. Então, o Banco Central tinha uma resolução de 2009 que dizia que era vedada a realização de débito automático sem autorização dos clientes. Então, os bancos tinham essa responsabilidade. Só que a partir de 2021, o jogo mudou. E é isso que a gente mostrou em um novo conjunto de reportagens depois daquela nossa conversa no podcast. A partir de 2021, entrou em vigor uma nova regra do Banco Central. E aí, a regra do débito automático mudou. Então, o banco, ele deixou de ser obrigado, em todas as situações, a pedir autorização do cliente para o débito automático. O Banco Central abriu uma exceção. Essa resolução está ligada ao Roberto Campos Neto. O que dizia exatamente essa nova resolução do Banco Central assinada por Roberto Bob Fields III? Bom, então ela diz o seguinte: a autorização para o débito automático, ela ainda é obrigatória, mas ela não precisa ser dada para o banco. Quando o pedido de débito automático, ele parte de uma outra empresa financeira, então essa empresa fica responsável pela autorização. Então, mas calma aí, como é que isso funciona, né? Então, vamos supor, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo. Então, eu peguei um empréstimo, assinei lá o contrato do empréstimo e eu assinei nesse contrato do empréstimo que as parcelas vão ser debitadas em débito automático na conta que eu tenho em um outro banco. Então, eu já dou autorização para aquela empresa com a qual eu peguei o empréstimo para ela fazer o débito no banco. Então, o banco não tem nada a ver com isso, eu não preciso dar autorização para o banco. Essa era um pouco a ideia da resolução, né? Agora, tal da portabilidade, ou coisa que vale, ou seja, você está integrando o sistema bancário e financeiro para facilitar a vida das pessoas. Exato, era essa a ideia do Open Banking, de você aumentar a concorrência, de você conseguir gerar melhores oportunidades, melhores taxas de juros, era essa a ideia. Só que aí o que a gente identificou? Que a partir dessa mudança feita pelo Banco Central, algumas dessas seguradoras e clubes de benefício, elas começaram a utilizar pequenas empresas financeiras ligadas a elas próprias, muitas vezes dos mesmos sócios, para fazer essas cobranças. Porque aí elas fugiam da segurança do banco, porque quando elas enviavam essas cobranças via outra empresa financeira, era essa outra empresa financeira responsável pela autorização. Então, o banco batia lá no banco, o banco não pedia autorização nenhuma para o cliente, simplesmente começava a debitar a rodo as cobranças dos seus correntistas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu fui numa financeira, comprei uma apólice de seguro de vida de uma seguradora pouco conhecida. Essa seguradora opera em parceria ou é sócia, faz parte do mesmo grupo econômico de uma financeira. E essa financeira avisou o meu banco, onde eu tenho conta, falou, olha, o Zé Alberto Toledo tem que fazer um débito automático na conta dele todo mês no valor X, né? E o banco XPTO, onde eu tenho conta, sem me perguntar, foi lá e falou, beleza, então todo mês vou descontar do Zé Alberto Toledo
X reais aqui, é isso? Exatamente, só que isso acontece em massa. Então, imagina, eu sou do banco e você é dessa financeira. Você vem até mim, a gente assina um convênio. E aí eu digo pra você, falo, olha, eu vou cobrar de você uma tarifa de R$11 por mês pra cada débito automático que eu fizer pra você, tá bom? Tá bom, então… 11? R$11. Essa é a tarifa, por exemplo, do Bradesco, que o Bradesco cobra a tarifa base do Bradesco por débito automático, independentemente do valor. Quer dizer que os valores são no mínimo o dobro disso que eles descontam, porque senão não vale a pena para a financeira dar metade pro dinheiro. Você imagina banco, um débito automático, às vezes, de R$50, né? Uma taxa de débito automático de 11, a esse valor? né? Chega a esse valor. Então, então a gente definiu, olha, o nosso Qual que valor… é a faixa de valores, mais ou menos, que esses descontos… Eles vão ali de uns R$30 até mais de R$100. A Mais gente de vê R$100. mais de R$100. Então, a gente tá aqui negociando, certo, Toledo? Lembrando que eu sou do banco e você é da financeira que tá operando em nome de uma seguradora. R$11 é muito caro, dá um desconto aí. Tá bom, vai R$8. E aí, então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Todo mês você vai me mandar um arquivo eletrônico com uma lista de todas as pessoas que você quer que eu debite. E eu vou debitar. Não, 100 mil pessoas. 100 mil? Então, por exemplo… Uma financeira? Isso, do que a gente apurou, sim, algumas delas têm dezenas de milhares de clientes. Então, uma empresa, por exemplo, que ela debita em débito automático R$50 de 100 mil aposentados. Num ano, ela vai arrecadar ali R$60 milhões. E em tarifa, tomando como base essa tarifa de R$11, ela pode repassar para o banco 13 milhões. Então, assim, é uma relação que os dois lados, eles têm retorno financeiro com isso, né? Pro banco do tamanho do Bradesco, 13 milhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo, mas é muito mais dinheiro, talvez, para o gerente que fechou essa parceria, esse convênio com essa financeira, do que para o balanço geral do banco, que é bilionário, né? E aí tem um problema, porque quando isso acontece, né? Porque você imagina que essa resolução, então, ela foi criada com o intuito de você pensar na relação entre duas instituições financeiras. Só que no fim das contas, o que aconteceu foi um libera geral para todo o setor econômico, porque o que se começou a fazer foi utilizar pequenas empresas financeiras para fazer intermediação dessa cobrança em débito automático. E aí vale tudo, porque em tese qualquer empresa, então, qualquer setor econômico pode só se valer de um contrato com uma pequena empresa financeira para fazer esse envio em massa de ordens de débito automático para o banco processar sem pedir autorização do cliente e fica dentro da norma do Banco Central. Vamos agora explicar o que mudou. Porque até aí a gente está rememorando, né, o que você já tinha publicado, você já deu novidades aí, vocês entenderam melhor como que foi o processo, né? Se não tivesse havido essa resolução do Bob Fields III em 2021, a gente não teria visto esse golpe se espalhar do jeito que se espalhou. Não, e a gente conseguiu medir isso, porque a gente fez uma parceria no UOL com o Escavador, que é uma plataforma que reúne informações sobre processos jurídicos em todos os lugares do país. E a gente fez uma medição do número de processos relacionados às empresas que a gente identificou nessa investigação, né? Que estavam se valendo das pequenas empresas financeiras para intermediar esses débitos automáticos sem que os bancos pedissem autorização do cliente. E aí o que a gente vê antes da resolução do Banco Central, dessa mudança, em 2020, esse grupo de empresas, eles tinham um número de processos, era 1.400 processos em 2020. Contra eles. Contra esses grupos. Movido pelos clientes que diziam, vem cá, eu não dei autorização nenhuma, vocês estão me descontando. Exato. Em 2024, o número saltou para 32 mil processos. Então, você teve uma alta de mais de 20 vezes. Então, você consegue ver realmente o impacto dessa mudança na resolução do Banco Central para que esse tipo de cobrança indevida acontecesse. Você conta na reportagem a história de uma instituição que me chamou muito a atenção. Não só porque o dono gosta de ostentar riqueza nas mídias sociais, tem uma frase dele que eu vou ter pesadelos com ela, que é: as pessoas gostam de Lamborghini, eu tenho duas. Quanto custa uma Lamborghini? A gente tá falando de um carro que custa mais de R$1 milhão, Exato. né? Eu tenho duas. E ele falou, daí ele complementa, ele diz assim, como é que é? Essa daqui é a minha lancha, meu iate. É o maior que tem navegando na região sul. É isso? É isso. Quem é essa figura? Essa pessoa de quem você está falando é um empresário paranaense que se chama Luciano Fracaro. E a gente falou então de empresas que começaram a usar
pequenas empresas financeiras para intermediar o débito automático. Foi exatamente o caso dele, porque esse Luciano Fraccaro, ele tem um grupo de empresas no Paraná que trabalha com corretagem de seguros. Então, ele tinha uma corretora de seguros, tinha um clube de benefícios, assim, exatamente, né? Essa modalidade de empresa que a gente está tratando aqui. E depois ele abriu uma seguradora diretamente, tá? Sua própria seguradora, que teve uma expansão magnífica, depois a gente pode falar sobre isso. E aí, quando entrou em vigor a resolução do Banco Central, em 2021, o que ele fez? Ele comprou uma pequena empresa financeira que começou a intermediar os débitos automáticos das outras empresas do grupo dele. Então, vamos lá. Como chama a seguradora do dono das Lamborghinis? Se chama Sudaseg. Sudaseg. Então, a Sudaseg vendia apólices de seguro para idosos, boa parte deles. Eles dizem que pega uma faixa mais ampla, mas há uma grande concentração em idosos. E daí usava essa nova empresa que ele comprou, que chamava como? Ela foi denominada de Sudacred. Sudacred. Ele mudou o nome, o nome do grupo das empresas é Grupo Suda. Então, você tem a Sudaseg, que é a seguradora, a Sudacred, que é a financeira, o clube de benefícios, tem o Suda Clube, tem a Suda Vida, que é a corretora, e antigamente se chamava Sudamérica. Então, é tudo Suda. Entendi. E de onde é? De Curitiba. Tá. E então, aí a Suda, qual das Sudas que ligava para o banco? Que mandava as ordens de débito para o banco era a Sudacred, que é a financeira. Sudacred. E ele comprou a Sudacred depois que o Bob Field III assinou a portaria abrindo a possibilidade de o banco não precisar ele pedir autorização do correntista, mas sim uma outra instituição financeira. Exatamente, foi no mesmo ano que a resolução entrou em vigor, que foi 2021. Claro, né? Entendi. E esse Fraccaro já foi condenado pela justiça, não? Ele foi condenado na pessoa física e as empresas dele também foram condenadas, né? Agora, a condenação da pessoa física chama bastante atenção, porque em 2023 ele foi condenado por liderar uma organização criminosa que justamente fazia descontos de aposentados. Era um pouco diferente dessa que a gente está tratando aqui agora, porque a gente está falando então da fraude via débito automático nos bancos, que bombou depois dessa mudança que o Banco Central fez nas regras desse tipo de transação. Bom, na condenação dele era algo diferente. Então, eram descontos na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal. A Polícia Civil fez uma operação chamada Strike 2, que identificou várias associações de fachada que estavam fazendo descontos dos aposentados do Distrito Federal e dizendo que estavam oferecendo benefícios para os aposentados, muito parecido com a operação sem desconto. Só que no caso não era aposentado do INSS, era aposentado do Distrito Federal. Entendi. E ele foi condenado, ele está recorrendo, né? Ainda não teve… Está em liberdade. Está em liberdade. Porque fizeram uma conversão da pena. Ele foi condenado a 3 anos de cadeia. Foi condenado a 3 anos e foi convertido em medidas alternativas e ele recorreu e aguarda julgamento. O Ministério Público também recorreu pedindo ampliação da pena, porque o Ministério Público considerou que não havia só o crime de organização criminosa, mas também de estelionato contra os aposentados. Mas, em primeira instância, o juiz tinha entendido que era apenas o papel de liderar a organização criminosa, que, enfim, no fim das contas, cometia esses estelionatos. Agora, o Fraccaro, dono das 2 Lamborghinis e da maior iate da região sul, tem um amigo famoso. Ele tem um amigo famoso, sim. Quem é? É o Ricardo Barros. Aquele Ricardo Barros? Aquele Ricardo Barros. O deputado federal? O deputado federal pelo PP do Paraná, que foi ministro da Saúde do Michel Temer. A gente já ouviu falar bastante dele no noticiário em relação à Covid, que havia o nome dele foi relacionado e depois não deu em nada, né? A uma negociação em relação à compra de uma vacina indiana, enfim. E o Ricardo Barros, ele também, depois de ser ministro, ele foi também líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ele é do PP, né? Que Exato. É o partido do Arthur Lira e também o partido do senador Ciro Nogueira, presidido pelo senador Ciro Nogueira. E quem tá dizendo que eles são amigos não somos nós aqui. Quem tá dizendo que eles são amigos é o próprio Ricardo Barros, em nota pra gente. Ele disse que o Luciano Fraccaro é um amigo. E por que a gente tá falando do Ricardo Barros Mas ser aqui? amigo, tudo bem. Você pode, né? Você não tem responsabilidade sobre as ações de todos os seus amigos. Mas ele agiu em favor do Fraccaro e das empresas do Fraccaro diretamente, fez lobby.
Exato, isso é uma outra reportagem que a gente publicou no UOL, que a gente identificou isso que você acabou de dizer, que o Ricardo Barros fez lobby para a Sudacred, que é essa empresa, então, que mandava as ordens de débito automático para os bancos, né? Que os Como? aposentados contestavam. O Ricardo Barros, ele solicitou e participou de reuniões no Banco Central, na Caixa e no Banco do Brasil para interceder em nome da Sudacred. Interceder de que maneira? O que ele pedia? Um dos pleitos da Sudacred nessas reuniões dizia respeito à manutenção desses débitos automáticos. Por que acontece? Alguns bancos agiram de boa fé nessa história, assim, porque os bancos, eles são o primeiro canal onde chegam as reclamações dos clientes sobre os débitos indevidos. A primeira coisa que um cliente faz, isso aqui que está sendo debitado na minha conta, eu não reconheço. Ele vai no banco, em algum canal do banco, para reclamar sobre aquilo. Então, e os bancos, eles têm um controle muito grande sobre as reclamações, porque essas reclamações impactam, inclusive, a avaliação deles junto ao Banco Central. Então, eles precisam… É um dos pontos que os bancos olham com mais atenção, são as reclamações dos clientes. E começou a ter muita reclamação de clientes sobre débitos indevidos. Então, assim, não só em relação à Sudacred, essas empresas todas, os bancos, eles tinham essa ciência, porque eles recebiam essas reclamações e não só, né? Muitas vezes eles eram processados depois em conjunto com essas empresas responsáveis pelas cobranças, e nas ações judiciais muitas vezes os bancos são condenados em conjunto a devolver os valores e a pagar a indenização. Então, assim, os bancos têm plena ciência de quais são as empresas mais reclamadas. Você falou que ele foi na sede do Banco do Brasil em Brasília e da Caixa Econômica Federal também em Brasília, que são bancos federais, tem sede lá. Porque esses bancos estavam fazendo desconto indevido para a Sudacred? Sim, tanto a Caixa como o Banco do Brasil ainda até hoje tem convênio de débito automático com a Sudacred. E monitorando as reclamações, viram ali que os clientes estavam reclamando demais. E eles estudaram tomar algumas medidas para proteger os seus clientes, para interromper ou para modificar alguma coisa em relação aos débitos automáticos. Amanda, e aí… deixa eu ver se eu entendi, desculpa. A Sudacred mantém até hoje um convênio com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, depois que o dono da Sudacred foi condenado por liderar uma organização criminosa? Sim. Mantém não só com a Caixa e com o Banco do Brasil, mas também com bancos privados. Então, eu não duvido que alguém que esteja ouvindo a gente aqui agora, se for olhar, né, se for aposentado e for olhar no seu extrato do banco, vai ver no mês que estiver ouvindo um débito automático que não reconheça da Sudacred. É que no caso, a gente está, assim, nos processos judiciais que a gente acessou, e a gente acessou centenas de processos, a gente fez um mapeamento que é de milhares de processos, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas as empresas que a gente investigou, né, com esse monitoramento junto com o escavador, a gente identificou mais de 120 mil processos na justiça. E aí, a gente fez esse levantamento quantitativo e a gente também fez uma análise qualitativa desses processos. Então, a gente selecionou uma amostra aleatória para a gente ler os processos. E a gente leu centenas de processos. É um trabalho que contou muito com o apoio do meu editor, o Thiago Erdi. A gente ficou muito tempo debruçado sobre esse levantamento, em parceria com o escavador e na leitura desses processos. E são sempre aposentados do INSS. E aí, então, assim, essa fraude de débito automático é sempre do INSS. E aí, por que isso está acontecendo? Porque provavelmente houve um vazamento de informações do INSS com os dados pessoais dos aposentados e dos pensionistas, nome, CPF, e a informação de onde o INSS fazia o pagamento, a agência, o banco e a conta, porque isso é necessário para cadastrar o débito automático. E por isso que quando você vai olhar as ações, são sempre aposentados as vítimas. Onde tem saneamento, tem mais salas de aula cheia e menos faltas por doença. O trabalho flui, o comércio vende e a economia gira. A praia fica limpa e a natureza preservada. As pessoas adoecem menos e a vida segue melhor. É por tudo isso e muito mais que o saneamento salva. Saneamento salva vidas, salva o futuro, salva mais do que você imagina. Acesse saneamentosalva.com.br e conheça o movimento.
Amanda, eu tenho uma coisa que eu não estou me conformando. Você falou que até hoje esses bancos privados, bancos públicos, mantêm o convênio com essa Sudacred, mas não teve uma resolução nova do Banco Central mudando, dizendo que o banco agora é obrigado a pedir autorização ele próprio para o seu cliente para poder fazer o desconto? Bom, então vamos contar a notícia positiva, né? Uhum. Já problematizando a notícia positiva, mas em dia 25 de setembro, o Banco Central alterou essa resolução que a gente estava falando antes, né? Que abria, então, a possibilidade para que uma empresa financeira enviasse para os bancos ordens de débito automático em massa e o banco não ia pedir autorização do cliente, né? O que o Banco Central fez, então, depois da gente publicar essas reportagens, mostrando que algumas empresas estavam fazendo uso dessas pequenas empresas financeiras para intermediar essa cobrança? Então, o Banco Central, em 25 de setembro, ele determinou que essa intermediação não pode mais ser feita. Então, quando uma empresa financeira estiver intermediando o pagamento para uma empresa de outro setor, então o banco vai ser obrigado a pedir autorização do cliente para aquele débito automático. Ou seja, se for uma seguradora que usou uma pequena financeira para pedir para o grande banco fazer o desconto, o grande banco, ele mesmo tem que pedir autorização a partir de agora para o cliente? Exato. Ou não está valendo ainda? Vai valer agora a partir do dia 13 de outubro para contratos novos. Então, se a Sudacred chegar lá e falar: olha, o Toledo agora contratou o seguro da minha seguradora. Até o dia 13 ela pode fazer isso? Pode. Depois do dia 13 o banco vai lá para você e vai te perguntar. Você confirma? É a mesma regra do Pix automático. Que o Pix automático, você sempre precisa confirmar se você se aquela cobrança você autorizou mesmo ou não. Agora, se você, Toledo… Já tinha. Se a Sudacred está te debitando um seguro desde 2021, quando ela começou, e você não viu, aí é a partir de 1º de janeiro de 2026 que os bancos vão precisar se adequar a essa operação. Desculpa, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Está identificado que tem fraude. Pode ser da Sudacred, pode ser de outra empresa e tal. Aí o Banco Central reconhece, fala, de fato… tinha um problema aí, né? Quer dizer, não dá pra gente, pro banco, debitar sem pedir autorização do cliente. Então, tem que debitar. Mas só vale a partir de janeiro de 2026? É para as empresas se adequarem. Porque os bancos vão ter que rever esses convênios com essas empresas. Vão ter que perguntar… São tantos assim que precisa de 6 meses, 4 meses para fazer isso? E vão ter que identificar quando a empresa está fazendo intermediação ou não, né? Porque, no fim das contas, é isso. É um convênio com uma empresa financeira. Porque a nossa reportagem que apontou essa intermediação, né? Que estava sendo feita. Então, a gente identificou 3 grupos, né? A gente tá falando aqui da Sudacred, mas a gente identificou um que a gente falou no outro podcast, inclusive, que é a seguradora União, lá do Rio Grande do Sul, que usa uma fintech do mesmo grupo que se chama Aspecir. Então, muita gente vê lá a cobrança em débito automático escrito Aspecir. A gente identificou uma outra fintech que se chama Eagle, que tá fazendo cobrança em nome de Verbim Seguros e Clube Conectar, também dos mesmos sócios. E esse caso da Sudacred e da… Isso tá fechado, isso não pode mais… a partir do dia 1º de janeiro. Essa intermediação não pode mais acontecer. Só se for a própria financeira que tem o débito a descontar. Aquela situação que a gente falou antes, eu peguei um empréstimo. Tá. Isso ainda tá valendo, aí né? não vai precisar do grande banco ligar pro seu próprio correntista. E aí até faz sentido, né? Porque se eu contrato um empréstimo, depois basta eu ir lá no banco e dizer, olha, não reconheço, aí a empresa que deu o crédito nunca vai conseguir recuperar a parcela do financiamento. Vocês obviamente ouviram… todo mundo, ouviram os grandes bancos, ouviram as empresas que estão sendo mencionadas aqui. E me chamou a atenção uma declaração de um advogado da Sudacred, se não me engano, em que ele justifica todo o processo dizendo, não, nós pedimos, a Sudacred pede autorização para esses idosos. O que não é justo é a justiça dizer que a declaração do idoso a posteriori dizendo, não, nunca comprei essa apólice, nunca contraí essa dívida, nunca autorizei esse débito, porque, como é que é a frase? O cara pode ter ficado desmemoriado depois? É essa frase? Essa defesa? Essa frase, ela é tão
ilustrativa, né, dessa situação. Eu vou ler ela aqui, mas antes de ler, eu vou só explicar um pouquinho melhor como que é. Porque muitas vezes, então quando os processos batem lá na justiça, ou quando os bancos vão questionar essas empresas, meu cliente está dizendo que não fez contrato nenhum com vocês. Então essas empresas, elas vão tentar se defender, né? Elas vão dizer, muitas vezes elas não apresentam documentação nenhuma para provar a contratação. E algumas vezes elas vão falar, olha, tem essa apólice aqui. Às vezes a apólice não tem assinatura. Tem essa outra apólice aqui. Às vezes a assinatura é fraudada, que a própria justiça identifica que é fraudada. Ou muitas vezes elas apresentam áudios com supostas gravações das contratações daqueles seguros com os idosos, né? Tem questionamentos sobre, inclusive, se esses áudios são verdadeiros em muitos casos, mas em muitos casos eles realmente são verdadeiros. Agora, tem uma contestação sobre a validade desse áudio, né? Porque quando você vai ouvir, é chocante, Toledo, assim, os áudios, eles mostram as pessoas em situações de muita vulnerabilidade sendo induzidas a erro, e tem até decisão judicial falando isso. Alô, bom dia. Bom dia. Falo da Sudacred, em parceria com a corretora Sudaclube. Tudo bem com o senhor? Sim, tudo bem. Que bom. O motivo do nosso contato é para passar as informações referente ao benefício do seguro de vida. Está disponível no seu nome hoje, devido à idade que o senhor se encontra, com 80 anos, certo? Hoje, o senhor gostaria de aumentar as coberturas do seguro, ou o senhor quer deixar dessa forma mesmo, sem nenhuma alteração? Não vou deixar do jeito que está mesmo. E aí, o que essa Sudacred, em uma multa que ela tomou, ela alegou? Ela falou o seguinte, que dá total credibilidade e tomar como verdade absoluta as palavras de consumidores idosos que alegam não lembrar de celebrar contrato, mesmo com a alta probabilidade de terem adquirido falta de memória posteriormente à contratação, é ato contrário ao princípio constitucional da livre iniciativa. Como é que é o desenvolvimento de falta de memória, é isso? Alta probabilidade de terem adquirido falta de memória. Falta de memória. O mesmo argumento valeria para o advogado que não entende nada do assunto, como deixou claro pelos verbos empregados. Você pode argumentar, então, mas quem garante, então, que a pessoa, quando deu a autorização, já tinha, aspas, adquirido a falta de memória, né? Enfim, é muito triste essa declaração. É muito ilustrativa, né? Eu fiquei constrangido, vergonha alheia quando eu ouvi. Agora, eu vou só ler aqui um trecho de uma sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, então, qualificando um pouco essa argumentação, né? A sentença é uma sentença de setembro de 2024, então recente, que condenou a Sudacred, que a gente está falando, e as outras empresas do grupo, ao pagamento de uma indenização de danos morais coletivos de R$1,5 milhão. Só que eu acho importante dizer que eles estavam só considerando o caso de 300 idosos de uma cidadezinha do interior de São Paulo, Santa Fé do Sul. Eles não estavam olhando esse macro que é no país inteiro. Imagina se olhassem. Uma ação só. 300 aposentados, R$1,5 milhão. E aí, o juiz diz o seguinte, sobre essa questão das gravações, né? Que não se trata de captação de clientes, mas aproveitamento da condição de hipervulnerabilidade daqueles que, na maioria das vezes, têm pouquíssima habilidade e sagacidade para lidar com o meio tecnológico, para lhes forçar o consumo de produtos e serviços, ignorando toda a angústia e sofrimentos posteriormente causados. Quer dizer, não foi só o dono da Sudacred que já foi condenado por organização criminosa, tudo bem, em primeira instância, ele tem o direito de recorrer, está recorrendo em liberdade e tal. A Sudacred já foi condenada por essa prática que o juiz chamou de aproveitamento da condição de hipervulnerabilidade. E mesmo assim, os bancos comerciais e os bancos públicos continuam fazendo descontos para a Sudacred. Exato. Até janeiro do ano que vem, se a Sudacred não conseguir de algum jeito, ou como é que vai ser? Eles vão cancelar todos os contratos ou eles vão ficar ligando para os clientes deles, correntistas, os bancos, para dizer, não, você tem mesmo, mantém esse desconto aqui ou não? Pois é, agora tem que ver como que vai ser a operacionalização disso, né?
No caso do INSS, os aposentados que foram fraudados pela gangue, pelo Careca e os cabeludos que aplicaram esse golpe em milhões de aposentados estão sendo ressarcidos pelo poder público, que depois vai correr atrás de ser reembolsado, mas está pagando Quem vai pagar pelos descontos indevidos na conta corrente dessas vítimas, desses golpes? Vamos lá, vamos todo mundo repetir isso que o Toledo falou. Quem vai pagar? Né? Você que tá ouvindo a gente, vamos todo mundo perguntar, ver se essa pergunta chega um pouco mais longe. Quem vai pagar pelos débitos automáticos indevidos nas contas de centenas de milhares ou milhões de aposentados do INSS? Essa pergunta está em aberto, porque então a gente teve uma mudança positiva, né? O Banco Central, ele fechou a brecha que tinha sido aberta a partir de 2021 para que esse golpe acontecesse, mas esse golpe aconteceu, né? Então, quem vai pagar por isso, né? Então, o INSS, ele já devolveu R$1,5 bilhão para as pessoas que foram lá nas agências dos Correios ou no aplicativo do INSS para falar: não reconheço essa cobrança dessa associação. Em relação à fraude do débito automático, isso não aconteceu ainda. Então, ainda são ações individuais. Você tem aí, nesse caso que a gente falou do Ministério Público aqui em São Paulo, que olhou ali uma cidade, Santa Fé do Sul. Você tem um outro caso no Ministério Público no Rio Grande do Sul, também pedindo indenização para essa empresa específica, mas você não tem ainda algo nacional em relação a esse esquema como um todo, né? Nas ações que já tiveram decisão judicial, quem pagou a conta? É uma ótima pergunta. Quando a gente olha para as ações individuais, né? O aposentado entrando em seu próprio nome contra uma empresa ou mais de uma que fez o débito automático que ele disse ser indevido. As ações que a gente analisou, em geral, a justiça dá ganho de causa para o aposentado e ela condena a empresa solidariamente ao banco. Não é sempre que a pessoa entra com ação contra o banco, mas muitas vezes… Significa então que a empresa tem que pagar e se ela não pagar, o banco tem que pagar? Exato. E tanto a devolução em dobro dos valores, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que se você sofrer uma cobrança indevida, então você tem que receber esse valor em dobro, né? E também a condenação, quando é o caso, por danos morais. E aí, muitas das decisões, elas citam uma súmula do STJ que ela diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E há um outro aspecto… E essa é uma súmula vinculante, para usar um palavrão? Súmula vinculante. Ou seja, ela tem repercussão geral. Isso. Então, muitas decisões individuais, elas condenam o banco baseado nessa súmula. Os bancos, eles sempre dizem o quê? Que eles não estão relacionados ao caso, que eles alegam ilegitimidade passiva, né? Porque eles dizem: não, quem fez a cobrança foi esse terceiro. Eu só operacionalizei essa cobrança, então eu não sou responsável, né? E eles, em alguns casos, citam até essa resolução do Banco Central quando a cobrança vem, né, de uma outra empresa financeira, né? Mas a justiça, ainda assim, ela tem entendido que o banco, ele tem essa responsabilidade, sim. Se a justiça já decidiu isso para casos individuais ou mesmo coletivos, nessas ações aí como essa de Santa Fé do Sul que você mencionou, é de se esperar então que para todos os outros que não entraram na justiça deveria haver um ressarcimento nos mesmos moldes, ou não? Ainda ninguém está falando absolutamente nada sobre isso. Só o INSS fala. E a posição do INSS, ela é parecida em relação à posição dos bancos no caso da fraude do débito automático. Por quê? Tem várias semelhanças na cadeia da cobrança, né? Em primeiro lugar, tanto no caso do INSS quanto no caso dos bancos, essas empresas fazem convênios com o INSS ou com os bancos, né? Então, um convênio para que esses valores sejam debitados, seja pelo INSS na aposentadoria, ou seja pelo banco na conta corrente. Né? Depois, essas empresas, elas enviam para o INSS e para os bancos as listas das cobranças. E nem o INSS, nem os bancos confirmavam se as pessoas tinham autorizado realmente aquelas cobranças ou não. Eles só processavam, né, aquelas cobranças. É muito interessante essa história, porque os bancos têm que fazer uma pesquisa sobre seus clientes, né? Eles têm, inclusive, o direito de recusar abrir uma conta para você se você for uma pessoa politicamente exposta, por exemplo, né? O COAF tem lá uma lista de pessoas que são politicamente expostas e o banco alegando que você faz parte desse grupo, dessa lista. Politicamente exposta, você não cometeu crime nenhum, você só tem uma
exposição política, se é um dirigente, se é um membro do executivo, do legislativo, enfim. Mas não faz, o compliance não vale para assinatura de convênios com organizações, empresas que fazem cobrança, que você instrumentaliza a cobrança para eles? Eu não vou nem responder em meu nome, vou usar aqui o Ricardo Teixeira, que é coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A gente falou com ele, a gente fez essa pergunta para ele. E ele diz assim, a fintech disse que tinha uma autorização do cliente do banco para fazer o débito automático. E aí o banco não conferiu, né? Mas é uma financeira que o banco conhece, na qual o banco confia, ou foi uma financeira que apareceu de repente? Como esse Fracaro que abriu essa empresa em 2021 já começou a fazer os débitos automáticos. Aí ele diz, né, o Ricardo Teixeira, que o banco não pode simplesmente acreditar na financeira, ele tem que ter um mecanismo de verificação, porque a instituição financeira em que eu confiei para deixar o meu dinheiro foi o banco. Então, os especialistas que a gente ouviu nessa reportagem, eles dizem que os bancos eles têm essa responsabilidade, eles falharam sim, né, independente dessa resolução do Banco Central ou não, que tirava a responsabilidade deles de pedir autorização, mas os especialistas dizem que ainda assim os bancos falharam porque eles tinham essa obrigação de defender os interesses dos clientes e identificar ativamente as fraudes. Algum banco defendeu o interesse do cliente e se recusou a fazer essa cobrança? Ela foi menos frequente? Sim, a gente levantou, junto com o escavador, os bancos que têm mais contas de segurados do INSS, né? Então, é o Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Mercantil, Bancob e Santander. Esses são os 7 bancos com mais contas de aposentados do INSS. Tá, que é normal, né? Até aí tudo ok. Sim, é que a gente, né, só usou esse critério pra gente saber qual banco que a gente iria fazer o levantamento, né? E a gente encontrou ações contra todos esses bancos, exceto o Mercantil. A gente foi procurar o Mercantil e o Mercantil falou, olha, mudou a resolução do Banco Central, mas mesmo assim a gente continuou pedindo autorização. Mudou lá em 2021. 2021. Eles não seguiram a orientação do Roberto Campos Neto. Eles continuaram por precaução, eles continuaram a pedir autorização do cliente em qualquer circunstância. Tá. E tem também o Bancob, que não teve, ele não adotou essa medida, só que ele não fez convênio com essas empresas, então os clientes do Mercantil e do Bancob ficaram protegidos. Agora, Toledo, vou te dizer também, né? Há uma desproporção muito grande em relação aos bancos nessa história. Nesse levantamento que a gente fez, então a gente foi olhar banco a banco, né, desses bancos com mais contas do INSS, e o Bradesco é o banco mais processado. É uma desproporção gigantesca em relação aos demais. Então, no caso dessas empresas financeiras, né? Então, dentro da regra do Banco Central, 8 de cada 10 processos que envolvem os bancos dessas empresas estão relacionados ao Bradesco. Então, você tem aí 80%. Só que tem uma situação que a gente não tratou aqui ainda, que a gente descobriu que, além dessa brecha, né? Dessas empresas financeiras pedirem o débito automático para o banco e o banco não ter obrigação de pegar a autorização do cliente, a gente descobriu um grupo de empresas que estão fora dessa regra do Banco Central, não são empresas financeiras autorizadas. Então, o banco era obrigado ainda a pegar a autorização do cliente e ainda assim o banco estava fazendo os débitos automáticos em massa sem pedir autorização. Então, estava descumprindo até a resolução que abriu uma brecha. E aí, nesse caso, é mais de 90% relacionado ao Bradesco. Bom, e o que os bancos dizem sobre essa questão? Bom, os bancos, eles dizem que estavam seguindo integralmente as normas do Banco Central, inclusive o Bradesco diz isso também, apesar da gente ter identificado que ele estava fazendo débito automático fora das regras, né? Mas então diz que segue integralmente as normas do Banco Central e diz também que, em respeito ao sigilo bancário e à confidencialidade das informações contratuais, não comentava relacionamentos comerciais específicos ou com clientes, né? O Banco Central, então, mudou, né, a regra do débito automático a partir do dia... Ele só mudou ou fez algum comentário? Do tipo assim, erramos, pisamos na bola... Desculpa aí. Não, antes de mudar, ele tinha dito que a realização de débitos em conta depende de prévia autorização do seu titular, podendo ser formalizada no banco ou nessa outra instituição financeira, né? Ele ficou defendendo durante muito tempo. Tem até uma coisa que a gente não falou aqui, mas o PDT,
ingressou com uma ADI no STF para contestar essa resolução do Banco Central. Então, durante quase um mês ali, os advogados do Banco Central, os advogados do Conselho Monetário Nacional ligados ao Ministério da Fazenda, ao ministro Fernando Haddad, ficaram defendendo a resolução do Banco Central ali no STF. Até que dia 25 de setembro o Banco Central mudou, né? Mas até então, eles estavam defendendo essa resolução e dizendo que faziam trabalhos de supervisão de conduta. E as empresas que fazem os débitos automáticos, né, sejam elas as financeiras ou as seguradoras, os clubes de benefício, elas também dizem que estão agindo dentro da legislação e que são, sim, contratadas, que os seus serviços são legítimos. Ok, vamos esperar então que haja ressarcimento, né, dessas pessoas que receberam os descontos indevidos e que, infelizmente, só a partir do dia 1º de janeiro, que pelo menos essa porteira seja fechada para que não continuem usando indevidamente qual foi a expressão do juiz, mais uma vez, Amanda? A hipervulnerabilidade dos idosos. Hipervulnerabilidade dos idosos para esse tipo de crime. Muito obrigado, Amanda Rossi. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Amanda Rossi. O roteiro é da Clara Realstab. A montagem é do João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. O podcast é um produto do UOL Prime. O Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.